Oi, pessoal, aqui é a Mônica. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sempre falo de autismo, hoje eu vou falar de autismo de novo. Se você gostar desse tema, comente, dê like, se inscreva, compartilhe. Compartilhar a gente é muito legal, porque esses meus vídeos, eles são muito informais. Então, as pessoas todas podem assistir sem ter dificuldade de entender. Eu falo muito como psicóloga, mas muito como mãe também. O vídeo hoje é sobre como pensam os autistas. Eu acho muito interessante esse assunto, porque pensa bem, né? A gente tem aí muito autista que é assim, que não é verbal, que tem uma vida muito restrita, se comunica com sinais, às vezes com gestos, e a gente, mesmo assim, deveria ter uma ideia de como eles pensam. Que veja bem, a gente trabalha com o autismo, com as comportamentais da vida, com a psicanálise, com um monte de atendimento, mas se você não sabe como aquela criatura pensa, você vai passar por cima dela. Isso sem questionamento. E como que você vai saber como uma criatura muito diferente de você, que tem diferenças no cérebro, em áreas cerebrais, tem diferenças neuronais, genéticas, intestinais, tem ácidos gráficos deficientes, são pessoas muito diferentes e cada autista tem uma diferença específica. Vamos supor que eu vou falar sobre isso num outro vídeo que eu acho legal. As áreas do cérebro que são afetadas quando a pessoa tem autismo. Vamos supor que sejam 4. Um autista tem 3, o outro tem as 4 e tem mais uma que não cita, que não é comum em autistas. Então, eles são diferentes já a partir daí. E eles são diferentes dependendo da casa em que eles caírem, da mãe que os guia, dos tratamentos que eles são feitos, da personalidade. A gente esquece muito quando uma pessoa tem um diagnóstico tão pesado como o de autismo, a gente se esquece da personalidade da pessoa. Ela tem a personalidade dela. Então, tudo isso forma dentro da pessoa, né, da criatura, um tipo de pensamento que é dele. A gente pode ver que tem coisas em comum por causa dessas diferenças do cérebro aí, essas deficiências genéticas, diferenças genéticas, né? Deficiência de ácidos graxos, essas coisas que são biológicas. Então, tem coisas em comum e tem coisas muito específicas. Vamos falar um pouquinho do mais comum, porque quando a gente vai especificar demais, você vai estar falando de um que você conhece muito. Por exemplo, eu tenho filho autista, né, o Pedro Ivo, e eu quero falar um pouco mais geral para a gente começar a entender como que a gente deve interagir. A partir do diagnóstico, a gente pensa assim, nossa, tem que levar para terapia, tem que levar para o psicólogo. Quem que eu estou levando para terapia? Antes de saber isso, é esquisito. Por exemplo, temos autistas aí que falam muito de música, que gostam de música. Eu vou levar ele para uma TO, leva ele para uma musicoterapia. Tem uma afinidade. Então, vamos dizer, neném. A gente já sabe que autista nasce autista. Então, como que um neném autista pensa? Será que pensa? A gente percebe que nenéns, muito pequenininhos, eles são mais afeitos a sensações. O ambiente, o cheiro, a pele, o toque, né? O pensamento parece que ainda não é muito definido, que ele vai se formando. Mas existe uma coisa muito interessante, que em nenês comuns, né, que não tem autismo, aquela imagem da pessoa que cuida mais, que geralmente é a mãe, mas gente rica tem babá, né? Enfermeira. Mas aquela imagem que está mais perto, ela se fixa primeiro. Então, é quase que fosse um pensamento. Aquela pessoa, ela me é útil, ela me é importante, ela me socorre, ela me protege. Não que o bebê pense com essas palavras, mas ele começa a sentir isso. Então, por exemplo, se a mãe é muito presente,
e ela se afasta, ele tem muita dificuldade, ele dando a chorar, ele fica perdido. O bebê autista também tem isso. Isso é que é interessante. A gente fala que eles não têm afeto, empatia, que eles não têm muita memória afetiva, mas tem. Eles têm uma outra coisa que chama dificuldade em demonstrar isso, por causa das diferenças que eles têm. Mas eles têm. E a gente percebe que, assim, para eles, ainda é maior a dificuldade de separar desse ente aí. Porque eles se fixam muito numa pessoa só. Os bebês comuns se fixam no pai que aparece lá, no irmãozinho, na empregada doméstica que trabalha na casa, às vezes vão na rua, na dona da mercearia. Mas o bebê autista já tem essa dificuldade inerente dele, então ele se fixa mais naquela pessoa que está mais presente. Então já é uma coisa muito difícil para ele, porque ele só suporta a presença daquela pessoa. Aí, por enquanto, isso não é pensamento, mas que isso vai caminhando. Quando o menininho já tem uns 3 anos, que seria a fase que estaria falando, andando, inserido na cultura, ele já está pensando. Mas o autista, ele é muito mais levado pelas diferenças do ambiente que o incomodam demais. Ele tem problemas sensoriais, tem olfativos, auditivos. Então, como que uma pessoa que está muito aturdida por esse caminhão de coisa que chega para ela, pensa desconectado. Ele roda o tempo todo, ele grita o tempo todo, ele parece que é mal educado, parece que é birrento, as pessoas não sabem pôr limite nele, né? Que faz parte da educação. Mas não é isso, gente. Porque eles veem o mundo, eles têm pensamento, mas o pensamento chega neles de uma forma desestruturada, em desequilíbrio. Porque o que eles estão vendo é muito agressivo. O que eles estão sentindo é muito agressivo. A gente é muito comandado pelo cérebro e às vezes tende a não perceber isso. Que o nosso ser não é aquilo que o cérebro falou pra gente, não. O cérebro é um ditador. Ele te manda fazer um negócio, você leva ferro, ele te culpa. E o bebê autista, ele tem muita dificuldade de ouvir esse cérebro, porque tudo o aflige no ambiente. Ele precisa de criar várias defesas. Ele precisa se esconder. É muito interessante você ver um autista chegando num lugar. Geralmente ele vai para um cantinho. Pode ser um autista de nível 1 que é suave, né? Pode ser um autista de nível 2 de atenção que é o moderado. E o 3, o severo, né? É o que mais se esconde. Isso, gente, é um pensamento de defesa. A gente fala assim, porque eles gostam do cantinho. Não, gente, eles estão se defendendo, porque o cantinho é como se aquilo ali estivesse segurando eles, é uma camada de segurança. Como que eles fazem? Por causa dessas rotinas deles também, que a gente fala assim, autista gosta de rotina. Gente, não é assim. Autista não gosta de rotina. A gente que, por não entender como eles pensam, imprime neles rotinas que são muito chatas, porque ficam estereotipadas, e depois a gente fica com raiva porque eles gostam de rotina. Eles não pensam assim. Eles pensam desordenadamente nesse nosso mundo. O que a rotina faz com eles? De uma certa forma, ela dá um equilíbrio. Então, eles começam a funcionar com rotina. E as rotinas são muito rígidas. Porque, para se defender, o autista vira um ser objetivo. É muito mais fácil para ele pensar objetivamente, entrar nas rotinas, ele está se defendendo do mundo. Então, esse tipo de pensamento já é um pensamento que a gente imprimiu nele, não é o dele. O dele a gente não permitiu aparecer direito. Que a partir do momento que ele estava desordenado, criancinha, totalmente desequilibrado, em vez de a gente entrar naquilo com ele, que eu acho que a melhor coisa que tem para você fazer um autista se equilibrar é você participar com ele. Ele está rodando, roda com ele. Ai, meu conto de rodar, roda um pouquinho, China, que você está rodando. Participa.
não tenta modificar aquilo em primeira mão. Quando a gente fala estimular o autista, muita gente pensa assim, eu tenho que estimular ele para ele ser igual a mim. E, na verdade, gente, a gente estimula, por exemplo, com as comportamentais, aí, treinamento de rotina, eles no fim não conhecem a gente, não. Eles têm tanta dificuldade de ser igual a gente que eles ficam bloqueados, eles ficam objetivos demais. Eles, por exemplo, autista não tem empatia. Isso é uma palavra corrente. Eles têm muita empatia, só que ela é diferente da nossa. Eles têm problema sensorial, eles querem abraço também, mas eles têm dificuldade com o contato do abraço. Eu percebo que muitos autistas que eu conheço fazem esse contato de uma forma que é assim, eles abraçam a gente. Eles não gostam de ser abraçados. Eles gostam de abraço. O negócio é que quando eles abraçam a gente é do jeito deles. Eles tipo tiram a cabeça de lado, encosta ela pra você não ver. Tem um monte de formas deles fazerem. Então isso aí é como eles pensam. A gente fala assim, que eles têm muita memória, que são muito inteligentes. Já vou falar isso. Autistas de nível 1, que são muito trabalhados, que têm a linguagem, que tem a escrita, tem todo esse programa cultural nosso motivado. Às vezes eles fazem curso superior. Então, esse tipo de gente acaba que eles começam a pensar um pouco mais pela cultura. Mas se você for conviver com um autista assim, você vai ver que eles têm essa parte, mas eles têm um tipo de pensamento rígido, que é uma proteção. Então, a gente tem que entender isso. E o autista comum, o mais atrapalhado pelo TEA, né? Vamos dizer assim, ele tem um tipo de pensamento, que isso já ficou claro para mim pela prática, que é presente. Tem aqui uma garrafa de PET. Se você colocá-la debaixo da mesa e ele não vê você colocada debaixo da mesa, essa garrafa some. Ele não tem essa memória igual os autistas de nível 1 têm. Porque ele tem o objeto para ele é muito presente. E foi a forma mais inteligente que eles tiveram para eles mesmos de se defender. Porque a gente quer obrigar um autista a pensar igual a gente. Mônica, eu vou falar uma coisa para você que eu acho muito legal nesse contexto que você está dizendo. Eu vi uma pessoa que chama Emerson Queiroz, ele falou que o pensamento nosso, ele é estruturado por palavras. Sim, Que sim. não existe pensamento sem palavra. Sim. E eu achei isso muito instrutivo, assim, bem interessante. Aí tudo isso que você está falando leva a corroborar isso também. Sim. Porque quando o autista, principalmente não verbal, ele então não tem esse vocabulário, o pensamento dele é diferente, porque ele não vai, ele acaba pensando, mas de uma forma que as palavras são mais substituídas por imagens, por Sim, sentimentos. sim. O pensamento é mais restrito, É. né? A minha mãe era professora de letras, era escritora, tinha livros, ela tem uma gramática que está na Amazon. Essa minha mãe falava igual esse professor, que o nosso pensamento é em português. Ela ainda ria, porque ela falava assim, pode ser inglês, alemão, francês, espanhol, ele é em língua, né? A gente, desde que nasce, vai adquirindo essa cultura de usar isso aí, né? E tem muito autista, que é os mais afetados, né? Que não tem linguagem, igual o Ricardo falou, né? Então, como que o pensamento vai funcionar numa pessoa? Ele não tem linguagem verbal. Mas uma coisa que eu não tenho certeza de afirmar é que ele não tenha uma linguagem cerebral. Porque muitas vezes o que eu percebo no autista é a dificuldade de expor e não de ter lá dentro as coisas com ele. Mas se ele tem essa dificuldade, é a tal coisa da defesa. Ele vai vivendo de acordo com a dificuldade, ele começa a se agarrar mais a figuras, a poucas palavras, que é isso que serve para ele. E ele tem, você vê, eu falei esse negócio de esconder o objeto, né? Eu tenho um filho de 38 anos, e se eu tiver com um objeto na mão, uma garrafa de PET, eu tampar ela na frente dele, ele fica perdido até hoje. Então, assim, ele acabou arrumando um jeito, um pensamento próprio dele, que ele se defende das coisas e que ele vive bem assim. Ele vive bem com o presente.
Gente, tem uma coisa que interfere demais no nosso pensamento, que nosso cérebro é uma desgraça de falar isso pra gente todo dia, que a gente é mortal. Autistas severos, igual meu filho, por exemplo, não são mortais. Então eles são muito objetivos. Eles não precisam se preocupar em deixar nada para trás, porque a gente tem essa preocupação de deixar uma grana para o filho, de deixar um livro escrito, de fazer uma marca nossa no mundo. Autistas desse nível e não tem essa preocupação, nem vão morrer, né? Então, são coisas assim que a gente precisa aprender a ler, e eu acho interessante, por exemplo, eu estou falando aqui que é diverso, e é diverso mesmo, então é muito interessante. O que eu estou querendo que seja mais claro para você que está aí me vendo, que provavelmente é uma mãe, o que vem primeiro? Vem o diagnóstico, tá? Vem o bebê primeiro, né? Com o nome dele, depois vem o diagnóstico. O que eu vou fazer daquele diagnóstico? Que é uma dúvida que as pessoas têm muito. Em primeira mão, eu não vou pela boiada, não, gente. Eu tenho que fazer do diagnóstico uma arma e depois uma forma de prestar atenção no filho da gente. Isso talvez envolva um desprendimento que a gente não tem. A gente é muito comandado pelo cérebro. A gente vai vivendo de boiada, gente, esse tanto de informação que tem hoje, o clima ruim, a gente passando calor, aí quando chove molha tudo, dá enchente. Essas coisas todas, tem que pagar CEMIG, coisas do dia a dia, tem que fazer compra. Isso tudo leva a gente a ficar um pouco como que afetado. A gente começa a não prestar atenção em detalhes que são importantíssimos. Então, assim, é muito importante o detalhe de como o seu filho, que é autista, seja ele do nível 1, 2 ou 3, leve, moderado ou severo, como que ele pensa? Porque como que eu vou nortear um trabalho com ele? Antes de eu arrumar uma terapeuta para ele, eu deveria passar, que aconteceu isso comigo, isso foi bacana para mim, me ajudou muito. Eu fiquei até mais de um mês, mas a gente deveria passar pelo menos um mês, porque ele fica trancado no lugar, entendendo ele. Porque ele é um bichinho muito diferente, ele está com 3 anos, ele não fala ainda. Quando ele anda na ponta do pé. Então, vamos entender esse menino que está aí na nossa frente e perceber que, gente, não adianta a gente treinar um autista. Ele sempre vai ser quem ele é. Então, a forma de pensar dele, que a gente fala assim, eles são muito objetivos, porque precisam de uma defesa. O nosso mundo é muito cheio de cheiros, sons, cores. Aquilo invade eles. É como se fosse invasor mesmo, esse terreno. Então, eles precisam se defender. Não que eles pensem assim, vamos defender do mundo. Não é organizado. Eles vão se montando, né? Se armando. E essa defesa aí atrapalha. Porque, olha só, ela é bacana, de um certo ponto de vista, mas ela atrapalha. Porque a pessoa não consegue ser mais quem ela é. E aí ela fica meio que embotada, fica começando a parecer com a gente sem ser. Começa a prestar atenção nas informações, começa a dar conta disso e aquilo embola tudo, que acontece com a gente também. Então, é uma dica. E eu não falei nada de coisa assim, científica, formal, que existe. E eu até acho interessante eu, num próximo vídeo, falar sobre isso, sobre partes do cérebro que são afetadas e como que essas partes funcionam para a gente saber como elas interferem nesse pensamento. E essa questão que o Ricardo falou, ela é muito interessante, porque não foi só o Emerson que você citou aí, eu já vi minha mãe falar isso muitas vezes. Pessoas que lidam com a língua sabem disso, com a linguagem. Professores de português, o pessoal do meio da comunicação, pessoas afeitas a essa área, elas sabem que é assim. A gente vê uma propaganda, por exemplo, na mídia que pega, que é aquele cara que fez aquela propaganda, que é especialista. Ele sabe como a gente pensa, pega a gente pelo pé. E a gente nem percebe, né? Porque pegou a gente pelo pé, vai na onda. Então, isso aí é só uma dica.
que eu vou começar a procurar dicas aqui que eu acho muito interessantes, que a gente fala muito do global, não sei o quê, mas tem dicas pequenininhas que servem muito. E eu espero que você tenha gostado, espero que sirva para você, espero que seja uma mamãe aí me vendo, que é muito bacana, e vou me despedindo. Se você gostou, tá, chegou aí e gostou um pouquinho, né? Dê um like para mim, faça um comentário, compartilhe, se inscreva, porque eu vou continuar falando sobre esses temas. Beijo, beijo.